Nesse vídeo eu vou te falar tudo que houve com esse desenho e mais. Então fica aqui comigo. O meu nome é Mari e você está no Marimatic. Só a título de curiosidade e pra dar uma introduzida pra quem chegou de paraquedas, X-Men é um grupo de mutantes. Primeiramente, versão quadrinhos, publicada pela Marvel Comics, criada por ninguém menos do que Stan Lee e Jack Kirby. E desculpa se eu pronunciei errado. Lá em 1963. Gente, esse desenho nasceu antes dos meus pais. Só um pouquinho antiga. Bom, temos filmes sobre esses X-Men, temos quadrinhos e temos duas equipes diferentes. Um grupo de X-Men das antigas e um grupo mais atual. Mas ambas essas equipes têm o mesmo propósito, é a mesma ideia, só muda os personagens. Temos lá o nosso caro professor Xavier, que tem uma mansão, que é tipo uma escola para pessoas superdotadas. Superdotadas, tradução, com poderes. Os X-Men originais, os primeiros lá, são formados pelo Ciclope, pela Garota Marvel, que depois a gente conhece como a Jean Grey, Fera, Homem de Gelo, Anjo e por aí vai. E também temos o nosso clássico vilão, o Magneto, que diferente do professor Xavier, que queria a paz entre humanos e mutantes, o Magneto, ele simplesmente quer... Gente, vamos comandar essa cambada aqui toda? Porque eles são, tipo, inúteis, a gente tem poderes, a gente é mais. Bora tomar conta dessa parada, nem que seja força. Basicamente isso. E como curiosidade, Magneto tem 2 filhos. E esses 2 filhos você já viu em um dos filmes da Marvel, que é o Pietro e a Wanda. Mas assim, eles são adotados, mas mesmo assim, sabe? Eu vi que, tipo, gente... Os filhos do Magneto apareceram nos filmes da Marvel. Investe em X-Men. A Marvel já fechou um ciclo ali com aquele cara de roxo. Como é que é o nome? Thanos. Já fechou o ciclo ali com Thanos e as Pedras do Infinito. Foca nos X-Men, poxa. E os anos de 1970 foi um período muito importante para a história dos quadrinhos. Em particular para os X-Men, que já estavam chamando a atenção ali. Aí houveram algumas mudanças, como no nome. Não seria mais X-Men, seria Novos X-Men. Uma equipe comandada pelo Ciclope, com várias pessoas diferentes, mais adultas. Aí também teve a entrada do Wolverine. Enfim, nessa era dos quadrinhos aconteceu um monte de coisa. Muita história que dá pra aproveitar em filme, vamos combinar. Aí beleza, nos anos de 1980, os quadrinhos já não estavam tão em alta, então foram feitos desenhos. E a quantidade de personagens que eram inventados, nossa, você já tinha muito personagem em quadrinhos, quando veio a série criaram mais. Mas enfim, vamos focar na turma de X-Men mais atual, que passava no nosso querido Bom Dia e Companhia, que antigamente prestava, hoje não vamos tocar na ferida, né? Não vamos. Bom, essa série ela encerrou em 2003. Ela possui 52 episódios e tem 4 temporadas. A primeira temporada é meio que uma introdução. O professor Xavier, ele já estava ali com uma turminha básica, mas ele também estava procurando lá com o cérebro outros mutantes. E em vários episódios da primeira temporada, a gente vê a mini turma dos X-Men buscando esses outros mutantes. Porque alguns poderes eram mais fortes que os outros e chegavam a dar medo, tanto para a pessoa com poderes quanto para a família dessa pessoa. Do que você está falando? Como conhece a Kitty? Eu acho que sabem que a Kitty está passando por uma transição rara. Nós queremos ajudá-la a passar por isso. Olha, o que aconteceu não é da sua conta. Você vai ter que fazer contato direto com a Kitty. Me tira daqui, idiotas! Me tira daqui! É, Kitty, isso é um dom. E você o usou bem. Essas pessoas querem me ajudar. Confio nelas. Eu sei, querida. Eu também confio. Então ele via ali numa missão de paz, ajudar, dar um lar para aquela pessoa, para ela aprender a usar os poderes e de quebra ter mais um aliado, entendeu? Porque é sempre bom ter aliado, quando se tem inimigo, principalmente. Bom, os membros recrutados nessa primeira temporada são os nossos queridos Noturno, Lince Negra, Lince Negra, o Spike e a Vampira. Spike, Vampira. Mas assim como tem pessoas que querem usar seus poderes pro bem, tem pessoas que querem usar pro mal, e aí temos a nossa Irmandade, que inicialmente era liderada pela Mística. E eu diria
sabia que você estragou a sua chance nesta escola, não foi? E você, quem é? Sua nova conselheira. Eu lhe dei uma abertura no Colégio Bayville. Tenho muito que ensinar a você, meu jovem Avalanche. Mas que na verdade estava seguindo ordens do Magneto. Não seja tão dura com o garoto, Mística. Não queremos reduzir o nosso grupo agora, não é? Não, senhor. Serei mais cuidadosa. Lembre-se disso. Lembre-se. Isto é só o começo. E o final dessa temporada termina com uma luta entre os X-Men e o Magneto numa instalação que o Magneto tinha no espaço. Onde ele tava tentando, tipo, dar um upgrade nos mutantes. Tipo assim, o Ciclope, que ele não pode de jeito nenhum tirar o óculos, quando ele passou por esse upgrade, ele conseguia abrir os olhos e fechar e usar os poderes quando ele quisesse. Porque ele tava tecnicamente avançado, mais adulto. Mas, tipo assim, o Magneto, ele conseguiu convencer o Ciclope pelo irmão do Ciclope, mas o resto da turma foi literalmente sequestrada. E, tipo assim, o Magneto, ele selecionou. Quero esse aqui não é legal, vamos pro próximo. Ele não escolheu todo mundo. Bicho exigente. Mas é claro que os X-Men dão a volta por cima no Magneto e ele se dá mal. E na série a gente não explora só isso, a gente também explora a relação do Wolverine com o Dente de Sabre, seu maior inimigo. Também tem a relação entre o Professor Xavier e o irmão dele, que literalmente só quer ficar quebrando tudo na frente dele. Eu fico tipo, gente, qual a necessidade, meu lindo? Belezinha. Na segunda temporada acontece o quê? Vem mais mutantes. Olha que lindo! O Magneto volta. A gente pensou que ele tinha morrido, mas não morreu. Nem a Mística. Era pra ela ter morrido também, mas ela não morreu. Eles conseguiram escapar no último minuto. E a gente também tem um episódio, né, da Jean Grey. Ela tá perdendo o controle dos poderes dela. Eles estão aumentando, tão perigosos. Tem até um filme sobre que ela perde esse controle. E que, se não me engano, ela morre. Não tenho certeza. O foco aqui é no desenho, mas só pra comentar mesmo. Aí a Mística, que era quem mandava na Irmandade, ela literalmente abandona esses meninos sozinhos. Eu não sei como é que eles se alimentam, paga luz, paga água. Ela era diretora da escola onde todo mundo estudava, tanto os X-Men quanto o povo da Irmandade e o resto da população ali. Aí, né, ela não é mais diretora, ela não tá mandando mais na Irmandade, mas ela não sumiu do mapa, ela não morreu, e aí ela fez o quê? Ela se transformou em uma adolescente pra ter aula ali na escola, pra tentar fazer amizade com a vampira. E nessa amizade, ela acaba roubando arquivos de todos os mutantes lá da mansão dos X-Men. E, tipo assim, a Mística, ela tava por si só. Tipo, o Magneto, quando ele tava escolhendo os mutantes para evoluir pra esse upgrade, ele não escolheu a Mística. Ela ficou só um pouquinho brava. Aí ela foi escondida pra ter essa evolução e conseguiu escapar no último minuto, não junto com o Magneto. E agora que ela tá possessa com o Magneto, ela tá querendo ela mesma fazer maldade, resumidamente. Aí nisso, quando ela pega as informações de todos os mutantes que o Professor Xavier tinha na mansão, naquele cérebro que buscava literalmente todos os mutantes do mundo, então quando ela tinha isso em um CD, ela acaba descobrindo que a Wanda e o Pietro são filhos do Magneto. E a Wanda, até o momento, era extremamente perigosa e ela tava isolada. Tipo assim, presa. E a Mística solta ela. Olha que legal, olha que bacana. E tipo assim, a Wanda tá muito brava com o Magneto. Ela tenta até matar ele, mas o Pietro impede salvando ele. Puxa saco. E aí a Mística não consegue a sua vingança, porque ela tinha soltado justamente a filha do Magneto pra filha do Magneto acabar com o Magneto. Nessa temporada também, algumas meninas da mansão dos X-Men, como a Jean Grey, outra que soltava bolinhas de fogo, e a Lince Negra, acho que é a vampira também, elas tentam combater o crime ali sem ser notadas. Sendo que ninguém podia saber delas, os seres humanos não podiam saber da existência dos mutantes, mas lá estavam elas salvando o dia. E também temos a tentativa do Avalanche, o líder da Irmandade, de ir morar com os X-Men. E a título de curiosidade, ele era afim da Lince Negra. Muito fofo, gente. E tipo, ele não tava ali pra ser um infiltrado. Não! Eu super entendo o lado dele. Ele não tinha o que comer naquela casa. Porque a Mística, que era a renda pra alimentar o povo da Irmandade, ela não tava mais ali. Ela literalmente largou todo mundo lá. Então, tipo assim, se eu tenho oportunidade pra ir morar numa mansão, por que não? Mas não dá muito certo. E também teve o caso que a mansão, onde todo mundo tava dentro, quase tentou matar todo mundo. Achei que a segurança tava em dia. Mas não pra quem tava dentro. Tipo, por quê? Porque sempre tem um botão de autodestruição.
Por que alguém iria querer destruir aquela mansão? Eu entendo defender ela, mas não destruir. E o auge da temporada é que o professor Xavier não era o professor Xavier, era a Mística, que tinha traído o verdadeiro professor Xavier para resolver um problema do irmão dele e literalmente ter capturado ele e ficado no lugar dele. Então ela tava sendo amiga da vampira, mas também o professor Xavier. Aí, tipo assim, o Ciclope, ele descobre que o professor Xavier não era o professor Xavier, aí acaba com o disfarce da Mística, e os X-Men, eles ficam escondidos, porque eles não têm, né, mais mansão. Literalmente ela foi destruída totalmente, não tinha mais como viver ali. E o professor sumiu. O que a gente faz? A gente vai para uma terceira temporada, que começa com uma revelação para o público sobre os mutantes. E é claro que os humanos, como sempre, ficam morrendo de medo, achando eles monstros horríveis. Velho, se eu tivesse uma amiga que atravessasse a parede, ela seria a minha melhor amiga. Tipo assim, a gente tem que entender que nem todo mundo é do mal só porque tem superpoderes, né, minha gente? Vamos entender assim? Que tal? Legal, né? Mas ninguém tava entendendo assim, porque a mídia tava colocando os mutantes como monstros. Mas pelo menos durante essa temporada, os X-Men encontram o verdadeiro professor Xavier. A mansão, ela é reconstruída. E a Wanda, ainda com ódio mortal do seu pai, continua à procura dele. Em uma festa que a vampira tava junto com uma mística, sem saber que era mística, ela encosta na amiga dela sem querer. E a vampira, além de pegar o superpoder de alguém, ela também pega as memórias, né? Então, além de poder se transformar em outras pessoas, a vampira naquele momento soube que era mística ali. E aí o disfarce dela do professor Xavier tinha ido por água abaixo, como a amiga da vampira também tinha ido por água abaixo. O plano dela tava bom, mas não deu certo. Mas nessa brincadeira, ela perde o controle dos poderes, porque a mística, ela podia mudar de forma pra qualquer pessoa. E a vampira tinha encostado em muitos mutantes e ela tava com todas aquelas pessoas dentro dela e ela acabou ficando meio em coma, meio hospitalizada, porque foi muito pra ela. Enquanto isso, acontece o apocalipse. Esse apocalipse é basicamente um mutante super poderoso que quer fazer com que todos na Terra sejam mutantes. Porque se não dá pra viver em paz entre humanos e mutantes, todo mundo vai ser mutante. É isso, acabou, fim de papo. E pra isso, existe um cara, porque sempre existe um cara chamado Mesmero, e ele tenta abrir, né, as portas para o apocalipse com a ajuda do Gambit. Ele faz a cabeça das pessoas, porque ele é servo desse apocalipse, louco, pirado. E ele depois captura a vampira para que todas as pessoas, todos os mutantes que ela tinha absorvido até ali, fossem transferidos para o apocalipse. E aí deu muito ruim, porque o bicho já era poderoso. Ficou mais. E, tipo assim, os adultos da casa, tipo a Tempestade, o Professor Xavier, o Magneto, todos eles são derrotados pelo Apocalipse e viram, tipo, servos, os Cavaleiros do Apocalipse. Então, tipo assim, quem tá ali na batalha são as crianças, basicamente. E, tipo assim, o Apocalipse, ele derrota todo mundo. A Mística, ela vira pedra. Porque essa era uma das condições pra conseguir chegar ao Apocalipse. E é assim que a gente termina a terceira temporada. Legal, né? Muito emocionante. Vamos pra quarta. Bom, a gente descobre que a Mística é mãe do Noturno e mãe adotiva da vampira. E diferente do Noturno, que estava disposto a perdoar sua mãe por tê-lo abandonado e por ter feito tudo aquilo com todo mundo e tal, ela literalmente quase matou todo mundo dentro da mansão Xavier, né? Não é algo fácil de perdoar e a vampira não perdoou. E jogou a mãe dela, que estava petrificada ainda, no abismo. Uma briga familiar, assim, muito saudável. E assim, pro Apocalipse conseguir fazer com que todos na Terra fossem mutantes, ele colocou cápsulas em cada ponto do globo. Teve uma no México, uma na China, uma no Egito. Mas enquanto isso estava acontecendo, enquanto o Apocalipse estava montando lá o seu plano, os mutantes eles não conseguem impedir de forma alguma, porque nenhum dos seus poderes dá certo. Também tem um caso do Wolverine destruir a Hydra. Sabe a Hydra? Capitão América? Então, o sobrinho da Tempestade, o Spike, ele evolui muito. E ele fica tipo um monstro, então ele vai morar no esgoto com outros mutantes que não têm a sua aparência normal. Eles não conseguem viver com os humanos por conta disso.
E tem uma hora que eles sobem pra proteger e lutar pela justiça dos mutantes, que estavam sendo discriminados pela humanidade, só porque sim. Aí, tipo assim, quando os X-Men descobrem que o objetivo do Apocalipse era transformar todo mundo em mutantes, assim, sem perguntar... Você quer ter superpoderes? Não, ele só ia transformar todo mundo em mutantes e seja lá qual for o seu poder, você vai se transformar em mutante. Mesmo que isso acabe com a sua vida. Quando os X-Men descobriram isso, eles falaram... Não, gente, vamos organizar isso, vamos dividir. Aí são 4 cavaleiros que eles têm que enfrentar e 4 pirâmides. Uma no Egito, outra na China, outra no México. E tipo assim, era o Professor Xavier, o Magneto, a Tempestade e a Mística. Que antes todo mundo pensou que eles tinham morrido, mas não. A Jean Grey, o Colossus, o Homem Múltiplo, Magma e Dinamite enfrentam o Professor Xavier no Egito. Spike, Homem de Gelo, Frenético e Fera enfrentam Tempestade na China. China. Feiticeira Escarlate, nossa querida Wanda. Arcanjo, né? O Anjo, a Lince Negra. Mancha Solar enfrenta o Magneto no México. E Mística enfrenta Ciclope, Wolverine e Noturno na Esfinge, que era onde estava ali o Apocalipse. Sabe o que acontece? A vampira, ela surge com ninguém menos do que o Nick Fury. Esse mesmo! O Nick Fury da SHIELD. E ela também surge com um menininho que tinha o poder de, tipo, desligar os poderes dos mutantes. E aí ela absorve o poder desse menino. Por favor, não tenha medo. Como eu disse, a habilidade que você tem de desligar a energia à sua volta pode ajudar a salvar muita gente. E eu só vou pegar um pouquinho emprestado. Tá pronto? Ela pega os poderes dele e usa contra o Apocalipse. Porque se não dava pra matar, pelo menos dava pra desligar a pessoa. E aí ele é derrotado. E aí a série fecha com o Professor Xavier tendo um vislumbre do futuro sobre os X-Men. Porque, tipo, o Apocalipse, ele também era capaz de ver o passado, o presente e o futuro. E o nosso querido Professor Xavier lia mentes. Aí ele vê a evolução dos X-Men e também o que acontece com a Jean Grey e a evolução da Irmandade. E a série termina. E tipo assim, gente, tudo montadinho, bonitinho. Tem na HBO disponível no momento. Tanto uma parte da versão dos X-Men das antigas, quanto os X-Men Evolution, que esse é o nome dos X-Men mais atual, versão desenho. E eu super amei maratonar tudo. E super aconselho. Mas me diz aqui nos comentários quais poderes você queria ter se você fosse mutante. Porque eu, sinceramente, fico entre a Lince Negra, que atravessava as coisas, e a Jean Grey. Porque ela, além de ler mentes, ela... era tipo uma onça, ela subia as coisas com a força da mente. Isso é muito legal. Enfim, muito obrigada por ficar até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva para ver mais vídeos de animações e desenhos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like para que meu trabalho seja valorizado e chegue a mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!